te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Pelos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor. Mateus 20 e o versículo 29 em diante. Os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que dois cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Amém. Glória a Deus, Senhor, nosso Deus e Pai. Tu que conheces os nossos corações, Senhor. Conhece a nossa estrutura. Sabemos que somos pó,
mas neste momento invocamos o Teu nome, Senhor. Que o Senhor, pela Sua misericórdia, venha estender as Tuas mãos, Senhor, falar mais e mais conosco, Senhor. Que a palavra venha dos altos céus para as nossas necessidades espirituais, Senhor, para que nós possamos cada vez mais fortes, mais tementes, mais ousados, mais firmes, Senhor. Só podemos conseguir isso através da Tua palavra, se ela estiver arraigada em nossos corações. Em Teu nome, Senhor, faça a Tua obra. Amém, Jesus, amém. Podeis sentarmos. Irmãos, quando nós vamos a uma consulta médica, a gente chega na hora que nós somos chamados, a gente entra, né, ali. A médica, se for uma pessoa educada, tal, como vai, tal, né, cumprimenta. E às vezes pergunta, no que eu posso te ajudar? Qual é o problema? Qual é o seu problema? E você conta. E ela começa, às vezes, até perguntar mais algumas coisas por conta dela. Mas nós vamos passar as informações. As informações vão sair de nós. E mediante aquilo que nós passamos para o médico, para a médica, ela vai nos dar uma receita. Tem muita gente que vai, enfrenta fila, horas dentro de um pronto-socorro, nesses lugares assim, né, que atende pessoas doentes, depois pega a receita e guarda, e não compra. Então a pessoa continua sentindo aquele mal-estar, mas você não foi aquele dia? Foi? Você não foi atendido? O que os médicos disseram? O que deram para você? Você tomou? Você comprou? A pessoa, não, nem comprei nada. Bom, então, não adiantou nem você ir ao médico, né? Porque você foi e não comprou o que ele indicou. Outras vezes, o médico dá uma receita e às vezes não dá muito bem, dá um efeito, como é que fala? Colateral. E melhorou isso, mas piorou isso, né? Acalmou a dor, mas a dor que eu estava sentindo, mas em compensação meu estômago está triste, doente. Não é assim? Aí o que faz? Volta. Ó, doutor, aquele medicamento lá, tudo bem, melhorou a dor, mas me atacou o estômago. Então ele melhora lá a receita. Coloca tal. Quando vai mandar fazer aquelas de fórmula, né? Aí ele, tudo bem, então ele já coloca o quê? Omeprazol junto. Que daí já faz todo aqueles, né? Aquelas misturas e já o omeprazol para acalmar, né? Para não atacar o estômago. Então você sai de lá, quando você sai confiante, né? Você sai confiante, vou mandar fazer essa receita, vou tomar. E eu tenho certeza, né? Eu expliquei tudo direitinho. O médico ouviu, a médica ouviu, e ela me deu essa receita, eu vou fazer. E você vai confiante que aquela receita vai resolver o teu problema, aquele medicamento, né? Não deu a primeira vez, você voltou, deu um arranjo lá e tal. É mais ou menos assim, não é, irmãos? E também, às vezes a pessoa tem que tomar a quantia certa, não é? Horário certo, não é? Para fazer efeito, não é? Antibiótico, se tomar errado, vai fazer efeito, Mateus? Não faz. Se o médico manda tomar por 14 dias, se é 10 dias, você já não sente mais aquele mal-estar, você já está sentindo bom, você descarta os outros 4. Vai estar certo? Não vai. Então, as coisas aqui na Terra, no nosso plano físico, existem essas coisas que às vezes nós fazemos o quê? Arrisca. Né? Arrisca. Porque nós queremos ficar o quê? Sarados, bons, curados. Que é ruim sentir dor. Dor é muito ruim. Né? Dá uma indisposição. Você não tem disposição para as coisas. É muito ruim, seja qual for a dor. Mas você quer aquele alívio. Então, quando você procura um médico, você vai com esperança
porque Ele vai te dar alguma coisa, pela experiência dEle, que vai te ajudar. E você imediatamente providencia o medicamento, começa a tomar, não vê a hora que ele começa a fazer efeito. Então, é isso mesmo, irmão. Mas se a pessoa for e não seguir ali, né, o que foi indicado, não vai resolver nada. Espiritualmente, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque já foi falado aqui essa noite. Muitas pessoas, essa praga que está no mundo, que é uma praga, isso é uma peste, né? Ou tem outro nome? É praga, peste, né? Tá. Então, muitas pessoas fazem esse comentário que já ouvimos nessa noite. Aonde está Deus? Não está vendo que está acontecendo isso? Deus não podia evitar? E os crentes que falam tanto em cura? Não podia entrar nos hospitais? Não pode, né? Quando a pessoa vai internado, né? Deus o livre e guarde de alguém precisar, né? Às vezes um sintoma, uma dor de cabeça é uma coisa, mas se precisa ficar internado, irmão, quantas coisas horríveis nós temos visto, pessoas que morreram que nem estavam com isso, na hora de entubar, as pessoas morreram, crianças, depois foram pegar o resultado, não era essa doença, não tinha necessidade, porque é horrível o entubamento. Então, irmãos, é uma coisa assim triste, mas a pessoa pergunta, cadê os crentes nessa hora? Não é verdade? Então, uma coisa, irmão, você não pode ajudar alguém que não quer ser ajudado. Deus é a mesma coisa. Como Ele vai ajudar alguém que não quer ser ajudado? Como que Ele vai curar alguém que não o procura? Como Ele vai salvar alguém se a pessoa nem se preocupa com a salvação? Talvez já ouviu até falar, mas não se preocupa. Isso aí nunca vai acontecer. Esse negócio que Jesus vai voltar... Eu tinha 7 anos de idade, irmão. Passavam os crentes lá e falando já da volta de Jesus. A gente ficava tremendo. Entendeu? Tremendo. Na hora, à noite, a gente ajoelhava, orava com aquele temor a Deus. E o tempo passou, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele não quer que ninguém se perca. Jesus não veio ainda, porque tem gente para ser salvo, irmãos. Mas a Bíblia diz, como virão a palavra de Deus se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E daí você fala, mas como é que eu vou saber se eu sou enviado para fazer isso? Irmãos, primeira coisa, crer na palavra do Senhor. Eu creio que todos que estão aqui, Deus usou de alguma maneira, alguém, um hino, um folheto, alguma situação para trazer a doença, ou situações difíceis, que foi o caso na minha família, né? Quase uma tragédia familiar, não era doença, era desacordo, né? Numa sociedade que um irmão e um cunhado tinham feito, então estava uma tragédia em iminência ali para chegar ali, e foi a hora que alguém chegou para minha mãe e falou com ela, e ela fez como uma mulher cananeia, correu buscar o socorro no Senhor. Glória a Deus. E o Senhor fez a obra, né? Não houve a tragédia. Pelo contrário, através disso, da minha mãe, ia agradecer na igreja a bênção, que depois de uma semana eu fui também. E agradeço a Deus que até hoje, assim, na presença do Senhor, sabendo que há o Espírito Santo nosso Deus, conhecendo a palavra, sabendo o batismo nas águas em nome de Jesus, sabendo da salvação, a perseverança no caminho. Então aquilo que era para ser uma desgraça, Deus transformou em bênção, né, irmãos? Porque minha mãe também foi batizada depois em nome de Jesus, a Lisete, o Cláudio, então toda aquela coisa maravilhosa, foi no tempo do meu sogro ainda. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Ele não vai ajudar aquele que não quer ser ajudado. Tem pessoas que é orgulhoso, irmão.
Ela sabe que ela está precisando, mas ela morre dizendo, não precisa da ajuda de ninguém, porque eu sou eu. Então, não pode, a mesma coisa é Deus. Né? Não, como que Ele vai ajudar uma pessoa se a pessoa não aceita ajuda? Né? Não aceita a salvação, o plano de salvação que Ele trouxe. Ele está de braços abertos. A todo momento Ele está enviando coisas para a salvação das pessoas. A todo momento. Como já ouvimos também nessa noite. Que às vezes tem coisas que vêm, não é para nos derrotar. É para nos alertar. Vocês conhecem muito bem uma passagem, não saindo daqui do que nós lemos, mas uma passagem que aconteceu no deserto, quando eles saíram do Egito, que eles estavam no êxodo, né, para a terra prometida. Então, que eles começaram a murmurar, e Deus não suporta a murmuração, irmão. Tem gente que murmura demais. Nada está bom. Tudo que você fala é para contrariar. Não tem diálogo. É constantemente um espírito de contrariedade. E isso acontecia no deserto, na caminhada. Sempre o povo nunca contente. Estavam amassando barro, tendo que produzir ali do barro material que eles iam fazer as construções, embaixo de chicotadas, chibatadas, escravos. Deus tira, com braço forte, como nós já ouvimos também, leva, passa um mar vermelho, Rio Jordão, Deus dando todos os meios, e o povo na caminhada murmurando. Não eram todos, mas sempre tinha os murmuradores. Então o que Deus permitiu que acontecesse no deserto, irmãos? Que viessem serpentes venenosas que mordiam, dava picada e a pessoa morria. Quantos que não caíram no deserto? Quantos que saíram do Egito e não chegaram na terra prometida? Por causa da murmuração, por causa do desagrado, de nunca estar satisfeito com as coisas. Nunca, é uma coisa assim que nunca está bom as coisas. Então, o que Deus permitiu ali que acontecesse isso? E morreu muita gente, irmãos. Morreu picado pela serpente. Daí eles foram procurar quem? Moisés. Faça alguma coisa, Moisés. O povo está morrendo aí, olha. Todos aqueles que estão sendo picados pela serpente aqui no deserto, estão morrendo. Está uma mortandade. E lá vai Moisés, meu Deus. O Senhor não ia tirar esse povo lá da escravidão, meu Deus, para eles morrerem no deserto, não é, Senhor? E agora estão, o que eu faço? Estão pedindo para eu fazer alguma coisa. E eu estou te consultando, ó Deus. E Deus vem e fala com Moisés. Moisés, faça uma serpente de metal. E levante a serpente no alto. Todo aquele que foi picado, que estava, né, que depois da serpente feita, né, for picado, e olhar para aquela serpente que foi levantada no deserto, o veneno não terá efeito, será salvo, não vai morrer. E Moisés fez. E aquelas pessoas que foram picadas depois disso, irmãos, depois que muitos tinham morrido, né? Porque depois que foram procurar o socorro do Senhor, né? Porque morre um, tudo bem, morre dois, mas quando começa um picado aqui, olha, fulano, olha aquele que estava aqui do meu lado, aqui foi picado e morreu, o outro morreu, morreu. Então agora corre lá para pedir o socorro. E Moisés consegue.
Quando chega no Novo Testamento, nos Evangelhos, alguém chega para Jesus e pede que Jesus dê um sinal. E Jesus falou: nenhum outro sinal vai ser dado, senão daquele da serpente que foi levantada no deserto. Ele se referia, irmãos, ao sacrifício dele na cruz. Todos que estavam debaixo do pecado, que o salário era a morte, era o veneno para a mortandade da humanidade, Jesus falou: como aquela serpente foi levantada no deserto, assim será também levantado o Filho do Homem. Ele se referia a ele como Filho do Homem. Mas aquele que olhar para ele será salvo. Mesmo que tenha estado debaixo do pecado, condenado a morrer, mas se olhar para ele, vai ser curado. E assim, irmãos, até os dias de hoje é assim. Você pode ser picado, você pode passar por muitas coisas aqui, mas tem uma coisa: olhando para o alto, sempre para o alto, de onde nos vem a salvação. Não se dê como derrotado, não confesse as obras do diabo, porque ele quer isso, que seja confessado as obras dele, mas você tem que confessar as obras do Senhor. Eu vou dar um testemunho aqui, irmão, que tem 2 pessoas que estavam comigo. Foi em outro estado, na Bahia, quando começou a obra lá na Bahia, naquela igreja onde tinha aquela missionária. Eu, a Eliene, a Rosinha, ficamos num quartinho que era um cubículo, assim, não tinha janela, não tinha nada. Tinha uma cama de solteiro e dava por um colchão assim no chão. E nós 3 ficamos ali por alguns dias. E eles já tinham aceitado a mensagem, e alguns deles já tinham até sido batizados, né? Por isso que estava a obra lá, porque eles tinham aceitado. Só que tinha umas coisas que precisavam ser consertadas. Então, nesse quarto que ficava a porta na sala, assim, mas não tinha nem esse comprimento aqui, viu, irmão? Aí a porta ficava para a sala. Quando chegava meia-noite, tinha um grupo de jovens que se reunia na sala em frente daquela porta. Daí que já estavam batizados. Porque quando pessoas que vêm de outra igreja, às vezes vêm com alguma coisa que precisa ser ensinado, né? Precisa várias coisas, né? E eles então oravam como? Vem Lúcifer, vem Beelzebul, vem, toma aqui e tal, isso aqui, chamando. Aquilo começou a me dar uma coisa assim, não foi, Helene? Levantei, irmãos, abri a portinha. Eu falei: vocês chamam mais pelo diabo do que por Jesus, que é o Todo-Poderoso? Nossa igreja não é assim. Nós não declaramos as obras do diabo, nós declaramos as obras do Senhor. Parem com isso agora, em nome de Jesus. Não foi, Eliane? Não foi, Rosinha? Naquele momento, não façam mais isso. Nós temos que manifestar a glória do nosso Deus, daquilo que Ele tem feito na nossa vida e do que Ele vai fazer ainda, se nós permitirmos que Ele faça, irmão. Que Deus não é intruso, irmãos. Temos que permitir, temos que dar oportunidade para o Senhor. E eles entenderam, e a partir daquele dia, as coisas melhoraram. Falei: clame o nome de Jesus. Nossa igreja, cremos em Jesus Cristo como único Deus, nosso Salvador. Somos batizados nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Cremos nos dons do Espírito Santo, usufruímos dos dons espirituais. Então é isso. Essa é a igreja que o Senhor deixou. Então, de agora em diante, clame pelo Senhor. Se reunir para orar,
meia-noite, de madrugada, fazer vigília é muito bom, mas buscando ao Senhor. Graças a Deus, né, quando a gente saiu de lá, graças a Deus eles já tinham entendido. Mas, irmãos, aqui nós olhamos, que aqui nessa passagem que nós lemos, né, dos 2 cegos de Jericó. A gente tem costume de falar de um cego, Bartimeu, o outro que foi lavar no tanque de Siloé, o outro que é aquele que via os homens como árvores, né, se movimentando. Mas esse texto aqui diz que é dois cegos. E o que nos chama a atenção, irmãos, e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Então quem era? Jesus, como seus discípulos, e a multidão que acompanhava, né? Se a multidão acompanhava, o povo queria sempre ver sinais, né? Mas de repente, nessa caminhada, 2 cegos, como que eles estavam? Assentados junto do caminho, na beira, seria agora para nós, numa beira de uma calçada, na beira de uma rua. Então estavam ali assentados. Eles eram cegos, mas eles ouviram que Jesus estava passando. Que Jesus estava passando. Viu que Jesus passava. Alguma coisa chamou a atenção deles ali. Talvez o barulho da multidão, né? Algo chamou a atenção. Então, eles aí ficaram sabendo, né? Provavelmente vinham, sabendo que já era Jesus ali. E eles começam a clamar. Qual era o clamor deles? O que eles diziam? Senhor, como é que é? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Por que fala Senhor, filho de Davi? Porque da descendência de Davi ia vir o Salvador. Então, mesmo que Davi teve muitos outros caminhos assim, mas Deus não volta atrás do que ele fala. O homem se arrepende, Deus não volta atrás da palavra dele. Então, aquilo que o homem semear, ele colhe, mas da semente de Davi já havia essa promessa. Então, por isso que eles falavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eram 2, um podia falar, tem misericórdia de mim, o outro tem misericórdia de mim. Olha a união, um se preocupando com o outro, tem misericórdia de nós. Glória a Deus, né, irmão? Preocupar sempre com o próximo, né? E a multidão repreendia, queria que eles se calassem, e eles se calaram? Quando você está precisando de alguma coisa, você se cala? Eu já vi gente, olha, eu fui resolver um problema aqui, não consegui, daqui eu fui ali, daqui eu fui lá, não deu certo, eu volto amanhã, se não der certo eu volto. Por quê? A insistência. Eles não calaram, pelo contrário, eles começaram a clamar mais alto, mesmo que as pessoas não queriam. E esse clamor chegou até o Senhor Jesus, que estava passando. Veja, passando é a mesma coisa que caminhando, andando, mas quando ele ouve esse clamor desses 2 cegos, ele para. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? É claro que na hora que chamou, alguém deve ter ajudado, né? Porque eles não enxergavam, levar até onde Jesus. E ele pergunta, que queres que vos faça? E eles disseram-lhe, Senhor, que os nossos olhos, sempre, né? Em união, né? Pensando um no outro, que os nossos olhos sejam abertos. Então era isso que eles queriam. E a Bíblia diz no versículo 34, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram. E eles, o que fizeram? Seguiram, gente. Muitas pessoas, às vezes, ela quer só a cura física, gente.
E muitas pessoas, o que ela vai fazer com essa cura física? Eu já vi gente que foi curada aqui na igreja tuberculose, câncer, muito. Às vezes aquele testemunho, a pessoa seguindo Jesus, ela é uma testemunha viva. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era paralítico e agora eu ando. Eu era endemoniado e hoje sou liberto, livre. Mas não. Às vezes a pessoa ela só quer a cura física para usar no que? Nos deleites do mundo. Não para servir de testemunho. E aqui os cegos, não, Jesus quando tocou nos olhos dele, que eles viram, no mesmo instante eles passaram a ser o quê? Seguidores de Jesus. Eu acredito que até naqueles 70 discípulos que foram enviados, devia estar muito desses daqui. Né? Muito deles aqui deviam estar ali naquela caminhada, de 2 em 2, levando a palavra do Senhor, sendo uma testemunha. Por isso que eu falei da receita. E muitas vezes, irmão, você pede as coisas para o Senhor. A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Nós estamos pedindo para gastar nos nossos deleites. E o Senhor, às vezes, Ele não dá, porque sabe que aquilo não vai contribuir na tua fé. Pelo contrário, você vai se distanciar. A pessoa vai se distanciar. Então, todas essas coisas que estão acontecendo, diga a verdade, irmãos. Você não tem a conclusão que a gente pode viver com menos? Diga a verdade. Não é verdade, Hernani? E estamos vivendo, né? As irmãs todas bonitas, bem arrumadinhas, não é verdade? Ninguém está passando necessidade em casa, o Senhor tem cuidado, né? Que não vê um justo sequer mendigar o pão de cada dia, né? Então, a Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas eu livro de todas elas. Então você chega a uma conclusão agora nesse tempo, que você viveu com muito menos, você viveu com ali mas você está em pé, porque o Senhor cuidou de você. Então o que precisa nos nossos dias? Que muitas pessoas abram os olhos espirituais, para que possa ver as coisas que o Senhor está fazendo neste momento. Missionário, mas está acontecendo? Está. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. Passará os céus e a terra. Mas as palavras do Senhor, elas não vão passar sem todas elas se cumprirem. Então, haverá peste e fomes em vários lugares. Por isso que é pandemia. Então é bíblico. Mas aquele que olhar para Jesus será salvo, irmãos. Ele será salvo. Quando Davi, irmãos, Saul estava endemoniado, e quando Davi tocava aquela harpa, acalmava o Saul. Mas de repente, Saul começou a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor, e ele estava para ser substituído, e Deus já tinha em vista que seria Davi. Deus sabia de tudo, mandou escolher, mandou ver. Samuel foi lá, não é esse, não tem mais algum, não, tem um que está no campo. Deus já sabia tudo. E aí, irmãos, o que acontece? Quando Davi ia tocar, Saul ficava atrás. E Davi tocando ali a harpa, e muitas vezes Saul mandando o quê? Flechas. E as flechas nunca atingiram Davi. Sabe por quê? Porque Davi não parava de tocar, mas ele se desviava.
Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Não parava de tocar, ele não parava, não olhava, ele somente se desviava para não ser atingido. Glória a Deus, irmãos. Glória ao Senhor. E a Bíblia fala, irmão, dos dardos inflamados. Tem dardos que é dardos. São setas que o inimigo quer atingir o povo de Deus. As duras são as inflamadas. Essas podem trazer danos. Por isso que nós temos que estar debaixo da mão gloriosa do Senhor. E em Jó 42, Jó diz assim para o Senhor. Você já deve ter ouvido também. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Como que nós podemos dar glória ao Senhor? Só glória ao Senhor, glória ao Senhor. Não, falar para o Senhor aquilo que Ele é na nossa vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Salvador, meu Deus bendito, eterno, eu te amo, Senhor. O Senhor é o Deus da minha vida, eu não tenho outro Deus além de Ti, por isso que eu estou aqui. E começar a exaltar o nome do Senhor, aquilo que Ele é, o que Ele representa para você. Glória a Deus. Então Jó, aquele homem que foi escolhido por Deus, que Satanás ali feriu, mas Deus só disse: pode fazer isso daí, eu conheço Jó, e ele vai superar tudo, só não tire a vida dele. O diabo não teve poder para tirar a vida de Jó. Mas Jó, com toda essa paciência, com toda essa humildade, em Jó 42, ele reconhece, né? Ele reconhece que às vezes no momento de amargura pode falar alguma coisa que não devia de falar. Ele pediu, tem capítulo que ele pediu a morte, depois ele reconhece que ele não podia ter feito isso, que não, Deus não, né, não se agrada disso. Então ele aí no 42 é como se fosse uma resposta. Jó respondendo ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Glória a Deus, irmãos. Glória ao Senhor. Depois disso, no versículo 4, ele fala: escuta-me, pois eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Olha, né? Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Eu ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Você ouve a palavra de Deus. Você ouve. Mas com os teus olhos você tem que ver as obras que Deus tem feito na vida de cada um. As bênçãos que têm sido derramadas na sua vida, na vida da sua família. O cuidado do Senhor por nós. Então, por isso que Jó, ele fala, ele se considera ali, ele falou: me arrependo no pó e na cinza. E ele engrandece o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos ser pessoas assim, humildes diante do Senhor. Humilde que a gente pensa, não é aquela pessoa: eu não tenho vaidade, eu não tenho isso, tal. Às vezes não tem, e são pessoas orgulhosas, não aceitam ajudas, não, é aquela coisa assim que, durões. Não, a humildade segundo Deus, né? E como esse cego, um pensar um no outro, né? A Bíblia diz, né? A santificação é isso, quando você pensa um no outro. Então, as bênçãos do Senhor vêm na nossa vida e nós vamos ter vitória. Chegar diante do Senhor e falar para Ele. Porque muitas vezes: Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Senhor, Jesus falou: tá bom, eu quero te abençoar, mas o que você quer? O que você quer que eu faça? Eu posso fazer tudo. Eu sou Deus do impossível. Mas o que você quer que eu faça? E aí você fala: Senhor, eu quero isso. Aí Ele vai dar receita, né? Ele vai dar receita para você do que você tem que fazer. Nos nossos dias, irmãos, muitas vezes a bênção, no momento que você pediu, Deus já ouviu. Ele já ouviu. Ele já ouviu. E se é coisa que ele está de acordo, que pode dar, mas enquanto isso, Ele às vezes vai trabalhar, Ele dá uma receita para a gente
né? Aceitar a ajuda dele, para ele, como já ouvimos nesta noite, que o Senhor dá muito mais do que nós pedimos. Tudo que nós recebemos é para ser glorificado o Senhor. Você é abençoado, você vem o salário na tua mão, você fala: Senhor, tudo vem de ti, já vem dele, mas para a tua mão nós damos nossa oferta, nosso dízimo, com alegria no coração. Então, que Jesus te abençoe, irmãos. Deus te abençoe, igreja do Senhor. Essa luta vai passar, né? Tem validade, tem data de validade, mas bem-aventurado seremos nós, se quando isso passar, nós podemos estar como? Em pé diante do Senhor. Glória a Deus, olhando para o alto, sempre assim, olhando para o alto, de onde nos vem a salvação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não te procurava, você me encontrou. Quando desisti de ti, você disse: aqui estou. Quando então as águas quiseram me afogar, você foi meu salva-vidas em pleno alto mar. Não te procurava, você me encontrou. Quando desisti de ti, você disse: aqui estou. Quando então as águas quiseram me afogar, você foi meu salva-vidas em pleno alto mar. Nuvem de manhã, fogo à noite, sempre está por perto, és maná no meu deserto. Passei o mar vermelho, passei o rio Jordão, bebemos da água viva, da pedra da salvação. De manhã, fogo à noite, sempre está por perto, és maná no meu deserto. Passei o mar vermelho, passei o rio Jordão, bebemos da água viva, da pedra da salvação. Procurava, você me encontrou. Quando desisti de ti, você disse: aqui estou. Quando então as águas quiseram me afogar, você foi meu salva-vidas em pleno alto mar. Não te procurava, você me encontrou. Quando desisti de ti, você disse: aqui estou. Quando então as águas quiseram me afogar, você foi meu salva-vidas
mas quem parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, se fosses desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que esteja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar.